Pois é, galera. Eu cometi um baita de um erro há um tempinho atrás com o seguinte. Eu trouxe a resenha para vocês de Star Wars, no caso volume 5, né? E eu esqueci que eu não tinha o 4. Porque eu achei que o título principal de Aurora Escarlate era o volume 4, mas não é. É esse aqui. Esse aqui é o volume 4 de Star Wars, ainda na saga Reinado Escarlate. E essa aqui traz uma história que é de bastante crescimento do Luke Skywalker. Além de trazer algumas coisas sobre o passado dos Jedi, trazendo um personagem da Alta República para nos contar isso. Mas eu vou falar tudinho para vocês depois do like de vocês. Isso aí, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Star Wars e ficção científica. E me digam aí, vocês estão acompanhando Star Wars? Esse título bem interessante aqui já indo pro episódio 6, né? Bota aí nos comentários, vamos bater um papo. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd e hoje é dia de Star Wars. Como eu disse, eu cometi o erro de não trazer para vocês o volume 4. Eu pulei diretamente para o volume 5, por isso que eu fiquei até meio perdido na história. E eu achei que tivesse esquecido alguma coisa, fui lá olhar nos volumes, engraçado, não tá aparecendo isso. Aí eu fui perceber há pouco tempo que eu não tinha o volume 4. Mas tudo bem, erro está sendo corrigido hoje, com esse título aqui que traz meio que a conclusão do arco com essa personagem aqui, a Zara, comandante Zara, essa personagem aqui, e a luta dela contra a Leia, além da busca por mais conhecimento que o Luke está fazendo. E cara, é legal você ver o que acontece com o Luke nessa história. Especialmente o Luke. Por quê? Se a gente for analisar, né? O Luke começou o treinamento dele lá com o Obi-Wan no episódio 4. Né, fazendo uma retrospectiva, né? Ele começou esse treinamento, porém não terminou nem o treinamento básico com o Obi-Wan. Aí o que o Obi-Wan fez? Depois de ter sido derrotado pelo Vader e tal, ele manda uma mensagem pro Luke e diz pra ele ir procurar o mestre Yoda, que está em Dagobah. Ele vai até lá, encontra o Yoda. Yoda continua o treinamento dele por algum tempo, na verdade é bem pouco. E a partir daí, o Luke tem que se virar sozinho. Só que entre o episódio 4 e o episódio 5, que foi, né, esse entremeio aqui, o Luke passou por muitas situações, tanto que ele desenvolve a habilidade de mover os objetos usando a força no livro Herdeiro do Jedi. Eu até já fiz a resenha aqui para vocês. Ele começa a desenvolver essa habilidade entre o episódio 4 e o episódio 5, porque ele não conseguia fazer isso ainda. Ele começou a partir dali. E no episódio 5 ele desenvolveu mais isso. Mas é aquilo. Ainda falta muito para ele estar no nível do Vader. Tanto que você percebe que ele não está, que lá no episódio 5 ele perde um braço, uma mão pro Vader, quase morre. Por isso aqui que ele não morreu. Muito pouco mesmo. E ele fica desonrado com isso, né? Tanto que é o volume 1 dessa fase aqui de Star Wars que a gente está acompanhando, ele pega exatamente do que acontece no episódio 5 pro 6. Esse entremeio ali, que são pouquíssimos meses, tá? Não é um tempo muito grande. Entre o episódio 4 e 5 durou acho que 4 anos. Entre os 5 e 6 são pouquíssimos meses. Mas aqui a gente já vê o Luke nessa busca por mais conhecimento, para que ele possa se desenvolver, se tornar um Jedi de fato. E aqui ele ainda não é um Jedi. O Luke que a gente conhece lá no episódio 6, já mais confiante, usando diversas habilidades da força,
Cara, ele passou por muita coisa até chegar nesse nível. E aqui ele recebe ajuda, ele consegue, né, descobrir alguns locais onde ele poderia obter mais conhecimento do universo do Jedi, né, da vida de um Jedi. Ele visita diversos planetas, diversos locais, e ele encontra uma pista em um local específico. Esse local aparece, acho que aparece nos quadrinhos do Darth Vader, em que ele enfrenta um certo mestre Jedi que estava isolado, um dos poucos sobreviventes da Ordem 66, e esse cara acaba meio que salvando um personagem lá, e esse personagem é quem acaba ajudando o Luke a achar essa pista. E essa pista leva ele para um planeta este que é um coletivo vivo. E ali nós conhecemos, na verdade, nós temos um vislumbre de um personagem da Alta República, que eu não vou contar quem é, tá? Mas ele é um personagem muito importante, tá? Eu já trouxe resenhas em que esse personagem aparece nos livros, tá? Ele é dos livros de Star Wars, da Alta República. Se não me engano, ele não tinha aparecido nos quadrinhos ainda. Quem aparece mais nos quadrinhos é a Avar Kriss, mas ele é desse mesmo grupo. E ele acaba ajudando o Luke a conhecer um pouco mais sobre os Jedi, um pouco mais sobre como funciona a Ordem Jedi, como ele pode entendê-la, como ele pode entender um pouco sobre o que é a Força e até o papel dele no universo. E cara, é bem legal isso. É bem interessante. Eles dão uma expandida maior pro universo, pro Jedi no universo de Star Wars. Porque os Jedi, eles já foram muitas coisas. Se você pegar da Alta República, eles são pacificadores. Eles têm diversos templos em diversos planetas, eles treinam pessoas lá. Eles tentam ajudar as pessoas mesmo, tentam trazer luz para um universo que ainda estava muito desunido. Nas guerras clônicas, eles são guerreiros. Eles estão ali como soldados praticamente. E no mundo em que o Luke está, no tempo que o Luke está, ele é um dos poucos que funcionam como uma vela no meio de uma escuridão muito grande. Então, dependendo da situação, da época em que eles estão, os Jedi são aquilo que são necessários naquela época. Cara, é bem interessante pensar dessa forma. E aqui nós vemos também o desfecho da luta da Comandante Zara com a Leia. Assim, eu achei legal, achei legal a parte delas. E até mostrou uma coisa que eu tinha mencionado, é que como a Aliança Rebelde teria conseguido derrotar o Império. Por quê? Se a gente for analisar, os recursos do Império estavam um pouco mais limitados devido à construção da Segunda Estrela da Morte. E eles ainda estavam um pouco dispersos no universo. Quando você assiste o episódio 6, você vê que a frota do Império ainda é muito grande. Mas não deveria ser tão grande assim. Não é para ser tão grande. A frota da rebelião, né? Dos rebeldes, era para ser maior, até um pouco maior, ou equiparado ali, né? E não era. E aqui a gente tem uma explicação do porquê disso. Cara, eu achei bem legal isso. Achei bem maneiro esse detalhe. Essa explicação do porquê que a frota rebelde não era tão grande assim, e era para ser, já que tantos sistemas estavam se unindo à Aliança Rebelde para enfrentar o Império. Então, era para estar muito maior, mas tem uma explicação mesmo e mostra aqui. Mas o desfecho da Comandante Zara eu achei um pouquinho anticlimático, porque realmente a Leia naquele momento não estava pronta para enfrentar a Zara fisicamente, tá? Porque essa aqui
Não é a Leia treinada pelo Luke. Ainda não é essa Leia que a gente vê no Legends. No universo principal, a gente sabe que a Leia treinou também com o Luke. Porém, ela nunca se desenvolveu como Jedi. Ela continuou como senadora e depois como membro da Resistência. Mas ela não foi uma Jedi. No Legends, sim, ela foi uma Jedi. E era extremamente poderosa, muito habilidosa, super experiente. Uma guerreira realmente formidável. E aqui, essa Leia, tá, daria muito mais trabalho para a Comandante Zara do que essa aqui. E eu achei um pouco anticlimático o final dela, mas tudo bem. Deixa quieto, né? Mas aí nós temos, depois disso, um texto do Charles Soule, que é o escritor de Star Wars, tá? E aqui ele vem mostrando 4 histórias diferentes. Histórias que ele não pôde utilizar, ou até mesmo histórias em que ele só pensou em fazer depois da escrita dos quadrinhos. Aqui nós temos uma história do Obi-Wan e do Anakin, chama-se O Aprendizado. Uma do Darth Vader, chama-se A Lição, que é complementar ao aprendizado. A do Kylo Ren, que se chama Eu Sei Que Está Me Vendo. E Poe Dameron, Um Brinde a Snap. Aqui, o do Obi-Wan e do Anakin acontece entre o episódio 1 e 3. E aqui temos um pouco mais do complemento sobre o que são os Jedi no universo. Isso é muito legal. Aqui, em Darth Vader, nós temos A Lição, que complementa também essa história do Anakin com o Obi-Wan, que é uma do Vader sendo treinado pelo Palpatine. E a do Kylo Ren eu achei a mais fraquinha, que o Kylo Ren ele não é um personagem que agradou muita gente. A mim também não agradou tanto. Infelizmente ele não agradou tanto. Mas mostra aqui como ele é meio solitário e assim, não é bem rancoroso apenas, sabe? É meio perdido. Ele é um cara meio perdido mesmo. E na última é do Poe Dameron. Essa aqui foi a que mais me tocou depois dessa do aprendizado. Por quê? Tem um personagem, o Snap. Para quem não sabe, o nome dele é Snap Wexley. Na verdade, Snap é o apelido dele. O nome dele mesmo é Temnin Wexley. Se você não sabe quem é esse personagem, ele é um dos personagens principais desse livro aqui, ó, Marcas da Guerra. Ele é filho de Nora Wexley. Nora Wexley é uma piloto da Aliança Rebelde. Ela participou da destruição da Segunda Estrela da Morte. Isso até traumatizou um pouco ela. Essa luta, todo o desespero e adrenalina criou um certo trauma nela. Mas ela tem uma participação extremamente importante aqui. Nessa trilogia, né, que é Aftermath. E cara, é triste, porque o Temnin, ele é uma criança que ficou longe da mãe por muitos anos, sabe? O que o Poe Dameron passou no iniciozinho da vida dele, o Temnin passou a maior parte da vida dele longe dos pais. Primeiro, ele achava que o pai estava morto. Segundo, a mãe ficou muito tempo lutando com a junto da Aliança Rebelde para derrotar o Império. E quando ela realmente consegue retornar, ele já é um moleque, deve ter os seus 12, 13 anos, talvez um pouquinho mais, só que ele já é um moleque feito, ele se vira sozinho. Ele é basicamente um contrabandista nesse mundo de Star Wars, esse universo, no planeta dele em especial, né? Cara, é bem triste a história deles. É marcada por muitas tragédias, muitas dores.
mas existe ainda aquela coisa da superação, do amor de família, até a família que eles acabam construindo, porque eles montam um grupo, né, que é liderado pelo... Na verdade não é bem liderado por ele, né, mas mais liderado pela Leia e pela Mon Mothma. Mas tem o Wedge Antilles como um dos personagens principais da história, que fez parte do Esquadrão Rogue. Para quem não lembra, o Esquadrão Rogue é o grupo que o próprio Luke fez parte. Eram os melhores pilotos da Aliança Rebelde. E esse cara, ele aparece muito nessa história. E o Temnin, ele realmente tem uma participação muito importante, porque ele faz parte do Esquadrão Rogue depois do Esquadrão Negro, que era o grupo de pilotos de caça de X-Wings do Paul Dameron. E se você for lá no episódio 9, você sabe que o personagem morre. E eu não tinha notado que o nome dele, porque no filme, se não me engano, não menciona o nome dele. Chamam ele apenas de Snap. E eu não tinha notado que era o Wexley. Era o Temmin Wexley. O mesmo personagem que eu li e acompanhei nessa trilogia. E que teve um final tão triste. E aqui nós temos uma história de despedida para ele. De seus companheiros, da esposa dele, que eu não sabia que o cara tinha se casado, nem imaginava isso. O cara se casou. Eu fiquei bem, assim, foi uma história bem tocante, na minha opinião. Acho que isso, pra mim, foi uma coisa boa, foi uma das coisas boas também desse quadrinho. Cara, Star Wars ele me surpreende em vários momentos, com histórias longas, como a do Luke e da Leia, o do Luke principalmente, que melhorou ainda mais o personagem, deixou ele mais sábio, da Leia, que mostrou o quão implacável ela pode ser também, e corajosa, determinada, e ao mesmo tempo essas histórias curtas que mostram as simplicidades do mundo deles e como uma vida é tão importante também. Cara, é muito legal gostar de Star Wars, você conhecer mais sobre essas coisas. Um universo tão rico e tão incrível como esses. Star Wars é realmente um negócio muito mágico. Você consegue vislumbrar tantas coisas, tantas possibilidades em um único quadrinho como esse aqui, de 100 e poucas páginas. É realmente surpreendente. E fica aí a minha dica para vocês que ainda não estão lendo, leiam. Pode acreditar, vocês vão gostar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago mais vídeos de Star Wars para vocês. Tem bastante coisa ainda aqui de Star Wars. E, claro, para vocês ficarem sabendo quando vai ter vídeo, tem que se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente aqui. Estamos perto dos 500 inscritos e se vocês continuarem compartilhando os vídeos com seus amigos, pode ter certeza que a gente vai chegar lá. Claro, comenta aí se você já leu esse título de Star Wars, esse volume 4, e o que você achou. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!